Você sabe quem foi George Miller? Pela fé, George Miller levantou orfanatos, alimentou milhares de órfãos, pregou a milhões de ouvintes em redor do globo e ganhou multidões de almas para Cristo. George Miller nasceu em 1805, de pais que não conheciam a Deus. Com a idade de 10 anos, foi enviado a uma universidade, a fim de preparar-se para pregar o Evangelho. Não, porém, com alvo de servir a Deus, mas para ter uma vida cômoda. Gastou esses primeiros anos de estudos nos mais desenfreados vícios, chegando certa vez a ser preso por 24 dias. Jorge, uma vez solto, esforçava-se nos estudos, levantando-se às 4 da manhã e estudando o dia inteiro até às 10 da noite. Tudo isso, porém, ele fazia para alcançar uma vida descansada de pregador. Aconteceu que aos 20 anos de idade, houve uma completa transformação na vida desse moço. Um dia, assistiu a um culto onde os crentes, de joelhos, pediam a Deus que fizesse cair sua bênção sobre a reunião. Nunca se esqueceu desse culto, em que viu pela primeira vez crentes orando ajoelhados. Ficou profundamente comovido com o ambiente espiritual, a ponto de buscar também a presença de Deus. Costume esse que não abandonou durante o resto de sua vida. Tempos depois, Jorge assumiu a liderança de um orfanato, que tinha sido fundado há cerca de um século antes por um missionário, esse já então falecido. Tinha estabelecido que confiaria no poder da oração e na provisão divina para manter seu orfanato em funcionamento, sem exigir nada ou pedir nada para ninguém, somente confiando na provisão divina por meio da oração. Pouco tempo depois, antes mesmo dos 30 anos de idade, ele estava abrindo mais orfanatos para abrigar as crianças órfãs de Bristol, na Inglaterra, onde ele vivia. Muitas dessas crianças tinham perdido seus pais no surto de cólera que houve naquela época. Esses pequenos não podiam contar com a ajuda de ninguém, e muitos eram obrigados a mendigar ou a trabalhos pesados nas fábricas locais. Ao assumir este orfanato, o Sr. Jorge decidiu que manteria os mesmos princípios, o de confiar inteiramente na provisão de Deus através da oração e súplica. O Sr. Jorge era um homem apaixonado pela Bíblia. Conta-se que ele leu a Bíblia mais de 200 vezes, muitas vezes de joelhos, e podia citar a Bíblia inteira de cabeça. George Miller considerava inapropriada a ideia de ter um salário fixo no exercício do seu pastorado. Sendo assim, pouco depois de seu casamento, ele depositou uma caixa para ofertas no salão de cultos e disse que daquele momento em diante ele não pediria nada a ninguém, confiaria somente no poder e na graça divina. Apesar de ter enfrentado épocas difíceis em sua vida, nunca faltou nada ao Sr. Jorge e ao orfanato. Deus sempre enviava ofertas e donativos para manter o seu servo, e assim a sua fé era recompensada diariamente. Com a idade de 69 anos, George Miller iniciou suas viagens, nas quais pregou centenas de vezes em 42 nações a mais de 3 milhões de pessoas. No ano de 1898, com a idade de 93 anos, foi a última noite do Sr. Jorge. Sem mostrar nenhum sinal de diminuição de suas forças físicas, ele partiu para os braços do Senhor. Durante mais de 60 anos de ministério, pelo menos 10 mil órfãos passaram pelos seus orfanatos. Fundou cerca de 117 escolas, tendo educado mais de 120 mil jovens e órfãos. Distribuiu mais de 275 mil Bíblias completas em diversos idiomas e sustentou 189 missionários em diversos países.